Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, toda sexta-feira à noite é dia de falar de Promised Neverland, segunda temporada aqui no canal, e hoje a gente vai conversar sobre o episódio 7, que pegou uma pá, encheu de terra e jogou em cima de todos os sonhos e esperanças da galera que leu o mangá. Mas calma, vamos comentar sobre anime, é claro, fazendo aquelas comparações sem dar spoilers pra quem ainda quiser ler o mangá depois. E se você quer que eu continue comentando toda semana, porque eu sei que uma galera tá desistindo, se você ainda estiver comigo e voltar toda sexta-feira, comenta aqui embaixo, por favor, que você quer que eu continue falando de Neverland toda semana aqui no canal. Se você comentar, se você curtir, eu volto. E nesse episódio, inclusive, a gente teve no finalzinho algo que aí sim foi muito legal, que foi a música da Mama Isabela, Isabella's Lullaby, a música que ela aprendeu quando criança, que cantarolou ali com o Ray na sua barriga, a música que inclusive eu recentemente cantei, sim! Eu cantei Isabella's Lullaby no canal do André Fenrir, o link vai estar aqui em cima pra vocês clicarem depois, ou também direto na descrição, e procurando André Fenrir no YouTube, Spotify, Deezer e tudo quanto é coisa pra ouvir música, você encontra lá também. Depois vão lá e assistam, me contem o que vocês acharam, a presença de vocês da minha fazenda nos comentários me deixa muito feliz. Lembra que eu falei que a cada episódio a gente vai tendo mais certeza do que tá acontecendo? Então, aqui a gente teve alguns direcionamentos que realmente enterraram completamente Gold Pound, o arco que a galera queria ver as crianças pegando em armas e gente morrendo e muitos personagens novos, personagens que seriam, no mangá, cruciais pro desenvolvimento final da coisa, não. Porque o Norman, ele pegou e deu algumas informações que inclusive tiram da lista tentar ir pro mundo dos humanos naquele ponto que aparecia no mapa, na caneta que as crianças têm do Minerva. Não, isso aí, ó, já foi fechado. Não existe mais essa passagem, não faz mais sentido. Só tem uma passagem no subterrâneo de Gracefield House, a gente já comentou sobre isso, também tem no mangá. É só mais um indício de que eles voltarão pra fazenda, mais tempo, menos tempo. Mas por enquanto, a gente ainda tá lidando com esses questionamentos e brigas entre o que a Emma principalmente acredita e o que o Norman acredita. E por que o Norman tem tanta pressa de resolver as coisas rapidamente, sem meio termo, sem dúvida, sem chance pra erro. Pra galera que não leu o mangá ter uma ideia do desespero ou quanto as coisas realmente correram, a gente começou a temporada 2 adaptando mais ou menos a partir do capítulo 38 do mangá, e as coisas foram sendo bem parecidas no começo, pula aqui, corta aqui, muda a ordem e tal, e de repente a gente tá falando de alguns acontecimentos, direcionamentos diferentes, mas de plot parecido com o que tá acontecendo no capítulo 138, que aconteceu, né, porque o mangá já acabou. 100 capítulos de espaço em 7 episódios. Não é porque tudo foi comprimido, é porque as coisas foram excluídas completamente mesmo. Só que como muita coisa foi excluída, como falta personagem em relação à obra principal, como não tem aprofundamento político, de personagem, de construção mesmo, narrativa, as coisas estão bem mais rasas, diretas e objetivas. Por isso, a gente também tem algumas modificações de como aquele mesmo acontecimento fundamentalmente vai acontecer. Nesse episódio, a gente tem a discussão terminando, né, entre os ex-amigos, ou os amigos que agora são tão diferentes, o trio que era principal, Norman, Ray e Emma, e a Emma continua batendo na tecla porque se existe então um demônio que já nasceu, ou pelo menos tem registro dele há pelo menos 700 anos, que é a Mújica, o demônio de sangue amaldiçoado, um demônio que nunca precisou comer humanos e que sobrevive assim, uma demônia que inclusive tem um sangue capaz de, com apenas um gole, dando apenas um pouquinho do seu sangue para qualquer demônio, possibilita que aquele demônio jamais se degenere, possibilita que aquele demônio jamais precise comer carne humana novamente para manter a sua sanidade e racionalidade. Então, só com o sangue da Mújica, ou de todos aqueles que pegassem o seu sangue e adquirissem a mesma composição corporal, a sociedade demoníaca como um todo poderia permanecer viva e essa caça aos humanos não precisaria mais continuar por sobrevivência. Todo aquele drama das cidades que a gente viu, de crianças demônios que eram pobres, que estavam se degenerando porque não tinham dinheiro para pagar pela carne que as fazendas ofereciam, tudo isso acabaria. E eles poderiam, quem sabe, conviver com os demônios ou achar uma estabilidade ou
pelo que a Emma queria, partirem para o mundo dos humanos e deixam a galera ali se virar. Eles não teriam nenhuma relação nem culpa com o super genocídio. E realmente, eu vi os comentários de vocês, não foi diferente na época do mangá. É claro que o mangá aprofundou um pouquinho melhor, porque teve um tempo de você conhecer mais a Emma, se apegar a ela independente do Norman, o que o anime não deu tanto espaço, mas a reação geral do público é dizer: Emma, você é maluca. Até mesmo as crianças e os seus irmãos ali no anime falam: como assim você não quer matar os demônios? Você não tem medo dos demônios? E a Emma, ela é um tipo de ser humano particular que é muito raro, inclusive, na nossa realidade, embora existam, sim, que são pessoas altruístas mesmo. O que é uma pessoa altruísta? Não é aquela que é boazinha, que tem empatia por alguém que é semelhante, ou que faz o bem, ajuda em alguma situação para ter benefício ao mesmo tempo ou em troca. O verdadeiro altruísta como a Emma ajuda e faz pensando no bem do outro, independente de si mesmo. E isso é muito difícil, porque em geral, como Norman fala nesse anime, as pessoas, seres, não só os monstros como humanos também, estão sempre lutando e fazendo de tudo pelo seu próprio bem. Por egoísmo. Fazer o que ela faz, né, ir contra a maré parece tolice, ingenuidade, em muitos pontos realmente é, mas a Emma tem esperança. E o Norman, que como eu já apontei no vídeo passado, na época da Fazenda sempre fazia de tudo para que a Emma sorrisse, por mais que os planos dela fossem extremamente caóticos, não fizessem sentido, ele fazia de tudo para que aquela loucura da Emma desse certo. E agora o Norman tem pressa em resolver e ele se recusa a aceitar o plano da Emma. Na verdade, a existência do Sonju e Múgica seria algo ruim para os planos do Norman. Seria um demônio que existiria para talvez impossibilitar o funcionamento da sua droga. A substância que ele criou para que o corpo dos demônios se degenerasse independente da alimentação, ou seja, eles não teriam mais como sobreviver racionais, eles acabariam ficando monstruosos e se engolindo e se caçando, se destruindo sem o esforço. Se existe uma demônia que pode acabar com essa maldição do sangue demoníaco, tudo vai por água abaixo. Na verdade, pro Norman, eles têm que matar a Múgica, matar o Sonju. E olha o detalhe interessante da história da Múgica. Não é só o Norman que não tá afim que ela sobreviva. A Múgica, pelo que se tem histórico, ela surgiu depois da promessa, que foi mais ou menos há uns 1000 anos atrás, que dividiu mundo de demônios e mundo de humanos, mas quando ela surgiu, ela começou a dar o seu sangue para vários demônios, como uma salvadora ela foi vista, inclusive, só que por causa disso, ao criar demônios que não precisariam mais de alimentação humana, o que aconteceu? A nobreza da época, que nem tinha fazenda ainda, todo esse sistema complexo que existe hoje no mundo dos demônios, eles não curtiram. Porque como na sociedade humana mesmo, né, afinal eles estão incorporando noções que são humanas, vamos lembrar que os demônios, como se estabelecem hoje, racionais, falando e caçando pessoinhas, eles são um espelho dos humanos, com um corpo demoníaco, mas eles acharam o quê? Que para controlar uma sociedade, para eles continuarem nobreza, para eles continuarem no poder, as falhas precisam continuar. As pessoas não podem simplesmente escolher comer ou não humanos. Eles precisam ter o controle de quem vive e quem não vive, de quanto pagam e de quanto devem. Por isso, ter um esquema de fazendas, definir o quanto é distribuído para a população e quanto custa aquilo e quem vai comprar e quem não vai, faz com que eles tenham poder. E por isso que nessa mesma época que surgiu a Múgica Salvadora, eles mataram e comeram todos os demônios que tinham sido ali agraciados com o sangue amaldiçoado da Múgica, ou o sangue abençoado, na verdade, né? Por isso também que a gente consegue concluir, como o Norman também concluiu entre linhas, que a nobreza, que toda a realeza, eles tinham um sangue com a mesma composição da Múgica, porque eles comeram aqueles que tiveram a graça de receber um pouquinho da dose do sangue amaldiçoado. Por isso, toda a nobreza e realeza, eles nem precisam da carne super nobre e maravilhosa das fazendas de criancinhas, mas eles comem porque eles querem, e eles mantêm a população demoníaca comendo porque eles querem, porque isso é interessante para eles. Mesmo que muitos deles não precisem comer carne humana, porque nós teríamos certeza, ou essas crianças, ou o Norman teria certeza, que os demônios escolheriam parar. Porque se tudo tá funcionando muito bem, se eles não vão ter mais o desespero do corpo degenerando, por que ainda assim eles não podem comer ou caçar humanos por prazer? Como já aconteceu anteriormente, como o próprio Sonju fala, ele não come hoje,
porque ele não tem nenhum prazer de comer carne que vem da fazenda que é criada, mas carne selvagem, por prazer que ele não precisa comer, ele gostaria de voltar. E ainda assim, a Emma não se sente bem em viver num futuro ali que eles estão tentando construir ou planejando construir, que ela terá que sentar em cima de várias vidas. Porque ao mesmo tempo que existirão aqueles que falarão isso, como o Sonju falou, que continuarão com vontade de comer humanos, ou os nobres e realeza, aqueles que querem que esse sistema continue por ambição, dinheiro e poder, também há aqueles que são reféns disso tudo. Aqueles que talvez escolheriam não comer nunca mais o humano se pudessem parar de ser reféns desse sistema, porque não tem dinheiro, porque ficam o tempo todo ali lutando para comer um dedinho para não se degenerar. Talvez alguns, como a própria Música, apenas quisessem viver. É muito difícil para quem tem empatia, assim como a Emma, englobar todo um grupo numa mesma característica, mas aí a gente olha para o outro lado, que toda a história tem mais de um lado, né? O Norman acaba no anime dando a permissão para que a Emma e o Ray corram atrás em 5 dias, que é o que eles fecham ali no acordo, no máximo, da Música de Sonju, achando esses dois, teoricamente, ele não continuaria, pelo menos até ali, com o plano dele de deixar liberar o veneno degenerador na cidade de demônios e começar o caos. Ele pausaria o plano para Emma tentar encontrar essa sua razão, essa sua saída. No mangá, não é isso, não é atrás disso que a Emma e o Ray vão. Eles têm outra missão, outra questão, porque existe algo chamado 7 paredes que o anime excluiu. No mangá, quem vai atrás de Música e Sonju, também ali em um acordo com o Norman, é o Dom e a Guilda, que no anime, como a gente viu, partirão junto nessa missão com Emma e Ray. Mas como eu tava dizendo, existe o outro lado, por exemplo, desses que viviam em Lambda, uma fazenda de crianças que já eram criadas em outros locais e outras fazendas como alimento e foram redirecionados para Lambda, como o Norman foi, para viverem como experimentos. Eu acho muito curioso porque no mangá, até por causa do tempo que passou um pouquinho mais e o experimento que ele foi ali colocado em Lambda, o Norman no mangá ele é muito maior nessa fase, ele parece muito mais velho do que deveria ser, e aí fica menos estranho que um garotinho novo seja o chefe de um grupo ali de gente forte e aparentemente mais velha. No anime ele é só um garotinho pequenininho, mas que também passou por experimentos e que está sofrendo consequências e pelo visto com o tempo correndo. O pessoal em Lambda, como a Barbara, que fica revoltadíssima quando sabe que os amigos ali do Norman não querem exterminar demônios, eles sofreram tanto a ponto de tempo em tempo, e agora parece que num período muito menor, muito mais curto, terem convulsões, dores de cabeça muito forte, precisarem tomar um coquetel gigantesco de remédios que eles conseguiram ali de alguma maneira, e mesmo assim, controlando essas convulsões, ainda parece que o tempo deles está acabando, como se o corpo estivesse sofrendo consequências tão graves daqueles experimentos que o destino deles fosse inevitavelmente morrer. E não é só desses amigos ou desse grupo do Norman. Na verdade, o próprio Norman, como aparece no final do episódio, também está com dores, também está ali tossindo sangue e também está provavelmente com o corpo se deteriorando por causa do que ele sofreu na fazenda. E aí, diferente desses outros que querem se vingar, muito a Barbara, por exemplo, que querem fazer o que acreditam ser justiça, que querem exterminar demônios, o Norman, ele quer dar um futuro para a família dele ainda. Só que para fazer isso, ele acaba traindo seus amigos. Ele acha que é o certo, ele está agindo por conta própria, mas aí ele esconde informações dos amigos, achando que assim ele está protegendo os outros, que agora ele não escuta mais a Emma, coisa que o Ray já escuta mais. O Ray não concorda 100% com a Emma, o Ray não sabe se o que a Emma quer pode dar certo, mas ele vai até onde dá, protegendo a amiga e dando respaldo para ela tentar o que ela precisa tentar. Até porque ele sabe o quanto ela vai sofrer, como ela mesma diz, se continuar nisso tudo sem nem sequer procurar uma alternativa. O Norman não. Mas tudo isso por quê? Porque ele acha que ele tem o melhor plano, porque ele acredita que só há uma saída segura e porque o tempo dele está correndo e ele não confia e não quer deixar a solução disso na mão dos irmãos. Da mesma forma que ele se sacrificou, ou que ele aceitou ser o sacrifício e a entrega ali na fazenda para acalmar os ânimos e dar tempo para os seus irmãos em Gracefield escaparem com um plano que ele mesmo deixou várias articulações para dar certo, ali agora ele também não se importa se no fim do prazo ele morrer. Por isso que para ele nem precisa dizer para os amigos o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Ele apenas quer conduzir
tudo da maneira mais radical e mais objetiva para resolver e acabar com os demônios. Logo, enquanto isso, ele e seus amigos acabam se afastando muito ideologicamente, né? E o que a gente viu também é que, mais uma vez, ele não só está escondendo informações, mas ele mentiu para Emma, porque ele não pretende, de qualquer maneira, deixar Sonju e Mujika vivos. Emma e Ray, Dawn e Gilda estão indo atrás desses demônios do sangue amaldiçoado, mas o que o Norman disse para os seus aliados que ele pretende fazer é matar eles. É não permitir a existência dessa demônia que pode acabar ou impedir o seu plano. Agora o que a gente vê, então, é uma busca dessas crianças pelos demônios, por Sonju e Mujika, com algumas pistas, né, utilizando informações dos pássaros que eles gostam de se alimentar e para onde os pássaros estão migrando nesse momento. Como eu disse, a busca pelos dois demônios acontece no mangá, lá pra cima do capítulo 138, mas é com outros personagens, é num outro contexto. Mas a partir desse ponto, sinceramente, pra mim, já que chegamos até aqui e cortamos tanto, pra mim tem que mudar. Porque a gente tá caminhando para um fim muito parecido com o que acontece no mangá, mas muito mais simplificado. E só simplificar não vai corrigir aquela finalização que foi terrível. Mas a gente teve nesse episódio algo que deixei aqui pro final para comentar, porque vamos teorizar um pouquinho em cima, que é uma fala diferente do que a gente tinha de noção entre passagem dos mundos. Porque quando o Norman fala novamente nesse episódio do Smee, que era um aliado do Minerva que o ajudava dentro de Lambda, ele comenta que o Smee contou que aquela passagem, como eu disse, que existe na caneta da Emma para o mundo dos humanos, já não existe mais. O ponto que a gente achava que poderia ser Gold Pound foi fechado, e realmente estaria fechado se fosse Gold Pound, mas ele já deu essa informação, e dando essa informação, o que ele cria de consequência no anime como história? Não faz sentido as crianças irem pra lá. Se aquilo fosse ou não Gold Pound, pra que eles vão, se eles já sabem que a passagem não existe mais? Ou seja, eles não vão pra lá. O único caminho dessas crianças agora é irem atrás da Mujika e Sonju, e depois a gente vê que ainda existe uma passagem nos subterrâneos de Gracefield House. Uma passagem que o Norman não queria utilizar porque seria algo arriscado. Só que mesmo que ele crie o caos no mundo dos demônios, a gente tem que entender que ainda há uma missão ou uma vontade de resgate das crianças da fazenda. E ainda existiu uma cena e uma citação a mais da Mama Isabela. Eu achava que haveria um arco inteiro para Mama Isabela, mas como os acontecimentos estão correndo muito, eu acredito sim que em algum ponto a gente vai voltar para Gracefield House, vai ver mais da Mama Isabela, provavelmente, talvez, pelo menos, com algumas cenas extras e desenvolvimentos a mais do que aconteceu no mangá, que foi muito rápido, muito acelerado, como todo o final daquela história nas páginas, que não foi bom. Não foi mesmo, mas não acho mais que haverá todo um desenrolar e toda uma consequência, um novo arco só para focar na Isabela. Eu acho que as coisas estão correndo bastante, estão super simplificadas, como eu disse, não temos cara, nome, nenhum desenvolvimento político e estrutural da sociedade de demônios, são todos muito pouco citados e sequer temos também informações dos humanos que cuidam ali dessa manutenção do mundo dos demônios com crianças da fazenda, porque a gente vê que há humanos, como o Norman cita, que fazem questão de manter essa estrutura de fazendas, que inclusive talvez nem queiram receber as crianças ao passarem para o mundo dos humanos, que querem manter aquela estrutura por poder, por dinheiro, por ambição, todo mundo pelo mesmo motivo. Mas, ainda assim, a gente termina o episódio mostrando que talvez algumas coisinhas a mais da fazenda e dos humanos, pelo menos, apareçam, porque a gente volta com a música da Mama Isabela, vendo o momento em que o Norman se despede dos irmãos. É até bonitinho a gente ver essa cena depois de ver que eles estão seguindo caminhos e propostas muito diferentes, né? É um momento em que eles ainda eram unidos, um clima muito distinto do que está acontecendo agora, e o Norman vai embora e é direcionado para uma sala e recepcionado por uma voz masculina. Ali ele descobre que ele não seria colocado como uma oferenda de carne, ele seria direcionado para outra coisa, para Lambda, como a gente sabe agora. Então, será que o episódio 8 ou daqui para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre Lambda, sobre o que aconteceu com o Norman, tentar entendê-lo um pouquinho mais? Isso seria um adicional muito interessante em relação ao que aconteceu no mangá. Não só flashes e não só a consequência de quem o Norman virou, mas sentir um pouquinho do que ele sentiu, ver um pouquinho do que ele viu.
Isso seria muito bom, e talvez através disso ter um pouquinho mais de informações sobre esses humanos que conduzem os experimentos, sobre a fazenda em si, sobre as fazendas, sobre a articulação, promessa e sobre o tal gatekeeper, o porteiro, porque a gente agora sabe, surgiu nesse momento a informação de que além de tudo, além da passagem de Gracefield ser muito difícil de ser acessada, ainda tem um tal de porteiro, um gatekeeper. Tem a mama, a vovó e o porteiro. Eu não sei se eles vão colocar no caminho pro mundo dos humanos um super boss, o porteiro, ou o que vai ser, mas é uma informação a mais que também dá a entender que talvez o grande final do anime, que eu acho que vai ser logo, não sei quantos episódios teremos nessa temporada, mas se forem poucos, uma próxima temporada já finalizaria tudo, vai ter um porteiro nesse fim. Não sei qual é a do porteiro, mas vai estar lá. Se ele vai estar esperando com uma chave ou uma marreta, a gente não sabe ainda. Acho que o anime, ele é gostosinho de assistir, divertido. Óbvio que eu tenho várias frustrações como leitora do mangá, o que eu jamais imaginava que aconteceria, porque eu não gosto muito do desenvolvimento do mangá a partir do arco que eles tiraram. Mas, apesar dos choros e sofrimentos, eu acho que o anime ele tem um clima gostosinho de assistir. Se eu não tivesse a experiência do mangá anterior e várias expectativas, porque expectativa é uma faca às vezes, né? Porque acaba com qualquer experiência da gente se não for tão bom quanto a gente espera. Mas se eu estivesse só com o anime, talvez eu estivesse me divertindo mais, achando um pouquinho curioso, mas com certeza muito menos emocionante do que foi a primeira temporada, o que é um problema, né? Por isso muitas pessoas estão desistindo aqui e ali de assistir. Você desistiu? Você está triste? O que você está esperando? O que você sentiu agora de confirmar que o negócio deu um pulo gigantesco? A gente pulou pra caramba e vai começar um novo arco? Você ainda tem essa esperança? Ou a gente vai chegar pro enfrentamento final logo mais? E como vai ser esse final? Será que a gente sonhou tanto com pelo menos mudar todo o final e eles só acrescentaram um porteiro do mesmo fim? Ou eles vão mudar a partir daqui tudo completamente e o final pelo menos eles vão conseguir corrigir? Será? Quais são suas expectativas, suas teorias, o que você tá achando do anime? Se quiser que eu volte toda sexta, por favor, comenta aqui embaixo pra eu saber, compartilha bastante esse vídeo, deixa seu like, gosto muito de falar com vocês do fandom de Neverland, quando tudo isso acabar vou sentir muita falta, e por favor, se vocês quiserem e puderem me apoiar também lá no cover que eu fiz da Mama Isabela, que eu fiz muito também pensando em vocês, cliquem no izinho aqui em cima ou na descrição, no link que vai estar aqui embaixo, ou digitem André Fenrir, em qualquer plataforma, inclusive, claro, aqui no YouTube, pra vocês assistirem, deixarem um comentário, pra vocês ficarem me escutando, cantando Isabelas Lullaby e saberem que eu jamais entregaria vocês pra uma oferta pra um demônio. Deixa o like, espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!